cheguei a ter com eles, me disseram que ainda estão aqui a trabalhar. Certo? Eu Então, quero saber quem está aí com vocês e o nome deles. é Raimundo. Raimundo, quem mais? Até agora apenas somos duas pessoas. Ok, ok. Vamos começar então, ok? Esse Ok. estudo, se você não estiver me ouvindo bem, você me avisa, ok? Precisa me ouvir bem, ok? É Jordite e Raimundo. Bem-vindo vocês. Eu sou Luiz Pereira, eu sou formado em teologia e esse estudo é o estudo teológico básico, né? É um estudo de teologia básico, deixa a Bíblia falar. Esse estudo tem 15 aulas e uma aula por semana vai levar 15 semanas, ok? E vamos... esta aula vai falar do devido respeito à palavra de Deus, né? E se você tem uma dúvida, você pode conversar, você pode falar comigo e nós vamos conversar sobre a sua dúvida, ok? Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber por que você vai para a igreja, né? Antes disso, eu falar, Raimundo frequenta qual igreja? Eu antigamente, frequentava a igreja muçulmana e depois deixei. E agora, ok. Então, em primeiro lugar, Agora não, pode falar. sim. Agora não frequento nenhuma igreja, Ok. no momento. Ok, olha só. Antes da pessoa frequentar uma igreja, a pessoa precisa saber por que você vai para a igreja. A pessoa vai para a igreja porque a esposa frequenta e eu quero acompanhar ela. Eu frequentei a igreja porque meus pais são de lá. Eu frequentei a igreja porque meus amigos são de lá. Então, se você frequenta a igreja por um desses motivos, então você não precisa nem estudar a Bíblia. Pode frequentar qualquer uma e todas são boas, né? Mas se você frequenta a igreja porque você é a salvação, aí você precisa prestar bem atenção qual igreja você vai frequentar. Porque quem irá nos libertar dos nossos pecados é Jesus Cristo, através de... Quem vai libertar dos nossos pecados é Jesus Cristo, através de sua palavra, e não através de palavra de homens, ok? Quem vai salvar a gente é Jesus Cristo, e ele vai salvar a gente através da palavra dele, não através de palavra de homem. Sabe? Veja o que a Bíblia diz aí. A Bíblia diz em João, no capítulo 8, o versículo 31 a 32. A Bíblia diz: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, um grupo de judeus passou a crer em Jesus. Aí Jesus chegou para ele e falou: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meu discípulo. Sabe? A pessoa só é discípulo de Cristo se permanecer na palavra de Jesus. Permanecer nas palavras de Jesus não é para permanecer na palavra de professor, não é permanecer nas palavras de padre e não é permanecer na palavra de pastor. Permanecer nas palavras de Jesus é permanecer no que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, entendeu? Nada mais e nada menos. Isso é permanecer nas palavras de Jesus. Então, olha só, jogando conforme as regras. Veja só, a FIFA, você entende de futebol, a FIFA fez uma doutrina. Quando você ouve falar essa palavra doutrina, regras, né, ensinamento, é a mesma coisa, né? A FIFA fez um ensinamento ou fez uma doutrina para reger o futebol.
Todos os futebol têm que observar o que a FIFA ensinou sobre futebol. Por exemplo, o Brasil vai jogar com a Argentina, quando derruba um aqui dentro, ó, aí, né, aí, quando o Brasil vai fazer um gol, aí a Argentina derruba o jogador do Brasil aí, dentro da área. No Brasil é pênalti. E na Argentina é o quê? É penalidade. Na Alemanha é penalidade, na França é penalidade e na Inglaterra é penalidade. Por quê? Porque a FIFA, este órgão aí, a FIFA é que domina o futebol. A FIFA falou que derrubar dentro da área é pênalti. Então, todo mundo rouba pênalti. Quando joga a bola, quando o jogador joga a bola aí, ó, do lado, então isso aí é lateral. Quando o jogador pega a bola com a mão, aí é mão. Quando você derruba o adversário, então isso é falta. Mas em qual futebol derrubar dentro da área é falta? Em qual futebol? Derrubar dentro da área é falta em todo mundo. Sabe? Aonde, em todos os países do mundo, derrubar dentro da área é falta. Porque a FIFA falou que derrubar dentro da área é falta. Ô, Jodito, você está com 2 microfones ligados. Ligue um e deixa um só ligado. Derrubar dentro da área é falta, né? Porque a FIFA falou que é falta. Deu para entender isso, Raimundo e Jodito? Deu para entender? Você, Jodito, está com 2 microfones ligados. Deixa um ligado e um você desliga. Deixa o microfone ligado e desliga outro. Sim, já fez isso. Ok. Entendeu, sim? Ok. Então, olha só. Quando você derruba o jogador, o adversário, é falta. Mas em qual país isso é falta? Na Alemanha, no Japão, na África, em todos os países, derrubar dentro da área é falta, porque a FIFA é a autoridade do futebol. E a FIFA falou que derrubar dentro da área é falta. Então, é falta, entende? Agora, veja isso aí, ó. Então, o futebol está respeitando a FIFA. Está vendo? O futebol está respeitando a FIFA. Derrubar dentro da área, derrubar o adversário é falta em todos os países do mundo. No planeta Terra, derrubar dentro da área é falta, porque a FIFA é a organizadora do futebol. A FIFA falou que derrubar dentro da área é falta. Então, todos os times do mundo todo obedecem à FIFA. Você já pensou se o Brasil vai jogar o Moçambique e cada um tem uma doutrina, cada um tem uma lei? Derrubar dentro da área na África é lateral. Derrubar dentro da área no Brasil é penalidade. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar uma bagunça, né? Então, é necessário que tenha um organizador e dá uma doutrina única. E todos os futebol seguem a doutrina da FIFA, ok? Então, veja isso aí, ó. Jesus, assim como a FIFA é o organizador do futebol, Jesus é o organizador da igreja. Mas veja bem, os católicos ensinam a mesma coisa e os batistas? O Raimundo e Jodito, os católicos ensinam a mesma coisa e os batistas? Não. Não. Então, o Batista ensina a mesma coisa e testemunho de Jeová ensina a mesma coisa e Batista? Não. Batista ensina a mesma coisa que a Assembleia de Deus? Também não.
Os adventistas do sétimo dia Não. ensinam a mesma coisa e testemunham de Jeová? Não. Então, eles estão respeitando a FIFA, porque o futebol ensina a mesma coisa. Na África, derrubar o adversário dentro da área é penalidade. No Brasil, derrubar o adversário dentro da área é penalidade. No Japão, derrubar um dentro da área é penalidade. Né? Em qualquer país do mundo, derrubar um dentro da área é penalidade. Então, eles ensinam a mesma coisa, porque a autoridade falou e derrubar um dentro da área é penalidade. A FIFA é a autoridade, e a FIFA falou isso, entende? Agora, os católicos ensinam uma doutrina diferente dos testemunhos de Jeová. Testemunhos de Jeová ensinam uma doutrina diferente dos batistas. Batista ensina uma doutrina diferente dos Assembleias de Deus. E todas as religiões do mundo, cada um ensina uma doutrina diferente. Mas a Bíblia de todas é uma só, não é mesmo? A Bíblia de todos fala a mesma coisa. E por eles ensinam diferente um do outro. Isso prova que eles não estão respeitando o que a FIFA diz. Eles estão desrespeitando, isso prova que eles não estão respeitando o que Jesus falou. Eles não estão respeitando a autoridade. E, assim como a FIFA é a autoridade do futebol, Jesus é a autoridade da igreja. E Jesus tem uma doutrina só para todas. Jesus não tem uma doutrina para Testemunho de Jeová, uma doutrina para a Assembleia de Deus, uma doutrina para Adventista do sétimo dia. Jesus não tem uma doutrina para cada uma religião. Jesus tem uma doutrina só para todas. E cada um ensina uma doutrina diferente, eles estão desrespeitando a palavra de Deus. Está vendo? E então, a única maneira de não morrermos eternamente, isto é, a única maneira de ser salvo é obedecendo a palavra de Jesus. A única maneira de sermos salvos é obedecendo as palavras de Jesus. E a palavra de Jesus nem sempre é o que pastor fala, ou o padre fala, ou o professor fala. A palavra de Jesus ela está escrita no Novo Testamento, nada mais e nada menos. Se não tiver de acordo com a Bíblia, não é a palavra de Jesus. Ok? Então, veja o que Jesus falou aqui, ó, em João, capítulo 8, e versículo 51. Asseguro-lhe que, se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Olha só, essa palavra está dizendo que, se você guardar as palavras dele, você não vai ver a morte. Quer dizer, se você não guardar, vai acontecer o quê? Se você não guardar a palavra dele, você vai ver a morte. Né? Se você guardar as palavras de Jesus, você não vai ver a morte. E guardar as palavras de Jesus aqui não é você pegar a Bíblia e guardar lá no armário, bem guardado. Guardar no guarda-roupa. Não. Guardar as palavras de Jesus aqui é você obedecer a palavra de Jesus. Né? Obedecer como está escrito na Bíblia, nada mais e nada menos. Se você não obedece a palavra de Jesus como está escrito na Bíblia, você não está guardando a palavra de Jesus. Se você tem uma pergunta, você pode ficar à vontade, viu? Olha só. Deus, ele exige respeito para com a sua palavra. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus morreu na cruz por nós, Deus nos ama a ponto de ter morrido na cruz por nós, mas ele exige respeito com a sua palavra. E quando você não obedece a palavra de Deus, quando você não vive de acordo com a Bíblia, você está desrespeitando a palavra de Jesus. Veja esse exemplo aqui, ó. Em Gênesis, no capítulo 19 e versículo 17, diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Então, olha só, o anjo chegou lá em Sodoma e Gomorra, e o anjo falou para a família de Ló: vá embora, fuja para as montanhas, senão você vai ser morto.
e não olhe para trás. Qual é a ordem? A ordem dos anjos, a ordem de Deus é não olhe para trás. Né? Então, não dá nenhum detalhe. Não, porque não deve olhar para trás, porque senão você vai ver. Não, não dá detalhes. A ordem é não olhe para trás e não dá nenhum detalhe. No versículo 26, veja o que diz, versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua, em uma coluna de sal. Ou seja, a mulher de Ló olhou para trás. E a Bíblia, e a ordem de Deus é não olhar para trás. Ela olhou para trás. Não ofendeu ninguém, não tirou pedaço de ninguém. Mas foi que Deus falou. Deus mandou dizer para ir embora e não olhar para trás. Então, ela olhou para trás e morreu. Está vendo? Por que morreu? Porque desobedeceu a ordem de Deus. E a ordem de Deus é aquilo que nós encontramos na Bíblia. A ordem de Jesus nós encontramos no Novo Testamento. E nós temos que obedecer exatamente como está escrito. Está vendo? Veja porque essa família, essa mulher, ela desrespeitou a palavra de Jesus. Quando você fala uma coisa e seu filho não obedece, ou seu filho faz o contrário do que você falou, então seu filho está desrespeitando você. Então, Jesus falou e você não obedece, então eu estou desrespeitando a palavra de Jesus. E Jesus vai punir a todos. Jesus vai punir a todos que estejam desobedecendo a palavra dele. Veja esse outro exemplo aqui, ó. Veja aqui. João, capítulo 8, e versículo 51. Asseguro-lhe, se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Está vendo? Então, lá nós vimos o quê? Não olhe para trás, e senão vai morrer. Olhou, morreu. E asseguro-lhe, se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Mais uma vez, guardar as palavras é obedecer a palavra de Jesus, como está escrito. A diferença, Jordito e Raimundo, a diferença é que, no tempo de Moisés, a pessoa desobedecia a Deus e morria na hora. E hoje, em nosso tempo, no tempo de Jesus, a pessoa desobedece a Deus e não morre na hora, não acontece nada na hora, porque Deus estabeleceu um dia para punir os que desrespeitam a palavra deles. Está vendo? Então, Deus hoje ele não pune as pessoas no ato da desobediência. Né? Ele está dando tempo. Deus marcou um dia, e um dia onde todo mundo vai ter que prestar conta da sua desobediência a Jesus. Enquanto esse dia não chega, então está dando a oportunidade para eles que não respeitam a palavra de Deus passar a respeitar, se arrepender e passar a obedecer a Deus, como está escrito na Bíblia. E nada mais e nada menos. Né? Isso é bom para a gente, né? E no tempo de Moisés, a pessoa morria na hora quando desrespeitava a palavra de Deus. Em nosso tempo, Deus marcou um dia, onde um único dia, e ele vai cobrar todo mundo pelo desrespeito. Né? Quando esse dia não chega, nós temos a oportunidade de nos arrepender. Isso é bom para nós, tá vendo? Também não dá detalhes. Asseguro-lhe, e se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Não dá nenhum detalhe. Ok? Veja o que aconteceu, né? Por desobediência à palavra de Deus. Né? Veja essa palavra em Levítico, no capítulo 10, e versículo 1 e 2. Veja o que está acontecendo aí. Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Olha só. Deus, ele levou fogo. Veja isso aqui, ó. Veja isso aqui, ó. Veja isso aí. Olha só. Êxodo, capítulo 30, versículo 34 a 38. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte a seguinte essência, né? Bálsamo,
ônica, albano e incenso puro, todos em quantidade igual. Faça um incenso, né? Faça um incenso único, um incenso de mistura aromático, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. Moa parte dele até virar pó, e óleo diante da tábua da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para o uso pessoal, né? Considere no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Esta foi a ordem de Jesus para ele. Olha só, Deus, naquela época, hoje eu dito, você pode desativar o seu microfone e só ligar quando você quiser falar comigo. Porque as pessoas aí ficam conversando, o som sai aqui. Então, quando você quiser falar comigo, você ativa o seu som. Valeu? Está me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou a ouvir. Ok. Sim. Está vendo? Então, é o seguinte, Deus deu para eles a receita para ir... Naquela época, eles Agora vou incenso. desativar. Ok. Naquela época, eles queimavam incenso e levavam lá para o altar. E aí a fumaça subia para Deus. Então, Deus deu a receita para ele fazer o incenso, né? Balsa, ônica e albano. Então, voltando aí, veja o que aconteceu. Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo e acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem ele tiver sido autorizado. Então, ele pegou a receita e Deus mandou, colocou lá, mas ele colocou uma mistura lá e Deus não autorizou. Deus não autorizou. Ele botou as três ervas, as três composições, as três ervas que Deus mandou, mas ele colocou uma outra coisa lá e Deus não mandou. Aí ele acendeu o fogo e levou para o altar. Quando chegou lá no altar, então ele morreu, porque o Senhor não autorizou. Ele desrespeitou a palavra de Deus. Aí saiu fogo do altar e consumiu ele ali mesmo perante o Senhor, porque o Senhor não autorizou ele acrescentar aquilo lá. É como se a pessoa tivesse dado para você uma receita do bolo, né? E aí a pessoa bota aí farinha de trigo, bota ovos, bota leite, bota manteiga. Aí você bota tudo isso e você bota também chocolate. Mas na receita não mandou você botar chocolate. Mas você achou que o chocolate ia melhorar a receita, aí botou chocolate. Aí você desrespeitou a Deus. E Deus deu a receita para ele queimar o incenso, e ele acrescentou um produto e Deus não autorizou. Ele achou que esse produto que ele acrescentou ia melhorar a receita de Deus, mas Deus não mandou. Então saiu fogo do altar, então ele morreu ali mesmo perante o Senhor. Porque ele desobedeceu a Deus e Deus não vai aceitar desrespeito à sua palavra, entendeu? Se queremos ser a vontade de Deus, precisamos respeitar e obedecer a palavra de Jesus, como está escrito na Bíblia, nada mais e nada menos, ok? Então veja essa outra aqui, ó. Esse outro exemplo, em 1 Crônica, capítulo 13, versículo 9 e 10. Quando chegaram à ilha de Idom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois havia tropeçado.
A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele feriu por ter colocado na arca, por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo perante o Senhor. Olha só, o que aconteceu foi o seguinte, veja isso aqui, ó. Êxodo, capítulo 30, veja isso aqui, ó. Veja isso aqui. E a ordem, em Número, capítulo 4, versículo 15. Quando Arão e os seus filhos terminaram de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-lo, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São estes os utensílios da tenda do encontro e os coatitas carregarão. Olha só, a ordem de Deus é não pôr a mão nas coisas sagradas. Então, se esta cadeira aí, se este objeto que está aí é sagrado, então você não toca a mão. Essa é a ordem de Deus, não toca a mão, né? Nas coisas sagradas. E uma das coisas sagradas naquela época era a Arca da Aliança. Veja, a Arca da Aliança, né? Então, a Arca da Aliança, quando o povo de Deus ia brigar com outro povo, ele levava a Arca da Aliança na frente. Quando ele levava a Arca da Aliança na frente, eles venciam a batalha. Se eles não levam a Arca da Aliança, eles perdiam. Então, a Arca da Aliança era um objeto muito importante para eles, e era um objeto sagrado. E a ordem de Deus é não pôr a mão nas coisas sagradas. Então, eles colocaram a Arca da Aliança aí nesse carro de boi, mas o pneu do carro topou num buraco, né? E aí a Arca fez isso, ó. A Arca fez isso para aí. Aí este homem aí, chamado Uzá, ele pôs a mão na Arca da Aliança para não deixar aí. Ele fez isso porque ele não queria perder a Arca. Se a Arca aí a Arca ia quebrar toda, a Arca ia se espedaçar e ele ia ficar sem esse objeto muito importante, né? E é a Arca da Aliança. Mas ele segurou para não deixar cair. Ele fez uma coisa boa, né? Já pensou se essa Arca cai e espedaça todo? Como é que vai ficar o povo de Deus sem a Arca da Aliança, né? Mas qual é a palavra? Foi a palavra de Deus disse: não toca a mão nos objetos sagrados, né? Não toca a mão. Deus vai resolver. Se a espedaçar todo, Deus vai dar uma providência. Mas não pode desrespeitar a palavra de Deus. Deus falou para não tocar a mão, é para não tocar mesmo. Como ele tocou, ele morreu ali mesmo perante Deus. Está vendo? Ele desobedeceu a palavra de Deus. Hoje, 2021, Deus exige o mesmo respeito com a sua palavra. A diferença é que, naquela época, Deus punia no ato da desobediência. E hoje não. Hoje Deus deixou tudo para o juízo final. Vai haver um juízo final, aí Deus vai punir a todos que desrespeitar ele. Então, e por isso nós precisamos viver de acordo com o que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Nada mais e nada menos. Porque se não vivermos de acordo com a Bíblia, nós seremos punidos como a mulher foi punida, como Uzá foi punido, e outros na Bíblia foram punidos também. Ok? Se tiver uma pergunta, pode ficar à vontade, ok? Bom, nós já lemos isso aí, né? Devemos obedecer a Deus segundo as suas determinações, sem tirar, sem acrescentar coisa alguma do que ele diz. Tá? Nós devemos obedecer a Deus segundo as determinações de Jesus. Não devemos tirar nada e não devemos acrescentar nada na palavra de Deus, ok? Então, veja o que diz essa passagem aí, ó, Apocalipse. Diz assim: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, a Bíblia, né? Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, e são descritas neste livro. Olha só, a Bíblia diz em Apocalipse que não devemos acrescentar nada na Bíblia e nem tirar nada da Bíblia.
nós devemos falar o que está escrito na Bíblia, nada mais e nada menos, porque senão seremos punidos por Deus. Né? Serão punidos por Deus. Olha, veja bem, a natureza respeita a palavra de Deus, porque Deus é soberano, Deus é o Senhor. E toda criatura deve obedecer a Deus. As plantas devem obedecer a Deus, os animais devem obedecer a Deus, as pessoas devem obedecer a Deus, o vento deve obedecer a Deus, as ondas do mar devem obedecer a Deus. Está vendo? Então, a natureza respeita a palavra de Deus. Olha só, os demônios respeitam a palavra de Deus. Eu devo respeitar a palavra de Deus, você deve respeitar a palavra de Deus, todos nós devemos respeitar a palavra de Deus, e Deus é soberano. Ok? Então, veja essa passagem aqui. Ó. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Olha só, Deus falou para o mar. Está ouvindo? Deus falou para o mar assim, ó, alma. E o mar fez grande silêncio, porque quem falou foi Deus, o Senhor do mar, o Senhor do vento, o Senhor da humanidade. Então, toda criatura deve respeitar a palavra de Deus. A natureza respeita a palavra de Deus. Como devemos respeitar a palavra de Deus? Olha só, vamos ler essa passagem em 2 João, versículo 9. Em 2 João, versículo 9, 2 João só tem um capítulo, né? Então, versículo 9 diz assim, todo aquele que não permanece nos ensinos de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e tem também o Filho. Olha só, todo ele que não permanece nos ensinos de Cristo. Então, presta atenção no que está escrito aí. Todo ele e não permanece nos ensinos de Cristo não tem Deus. E permanece, tem tanto o Pai como o Filho. Não, se não, olha só, permanecer no ensino de Deus não é nós pensamos, não. Por exemplo, Maria, João se afastou, João não está vindo mais para a igreja, não. João não permaneceu no ensino de Cristo. Permanecer não é isto, não. Ou se afastou da comunhão, também não permaneceu. Mas permanecer aqui não é isto, não. Permanecer é permanecer no que a Bíblia fala. Nada mais e nada menos. Tem pessoas que têm 20, 30 anos na igreja, nunca se afastou da igreja, mas não permanece no ensino de Cristo. Porque não permanece na verdade, não permanece na doutrina verdadeira. Você entende? Não permanece na doutrina verdadeira. Então, permanecer não é... João se afastou, não está vindo mais para reuniões, então ele não permaneceu. Então, permanecer aí, está falando no Evangelho de João, não é isto, não. Permanecer é permanecer na doutrina verdadeira. Permanecer no ensino que a Bíblia diz, nada mais, nada menos. Então, como eu falei, tem pessoas que têm 20 anos e nunca se afastou da igreja, mas nunca permaneceu nos ensinos de Cristo. Porque ensina coisas que Deus não mandou. Entende? Então, veja bem, se afirmamos que somos cristãos e não permanecemos nos ensinos de Jesus, não estamos em comunhão com Deus. Olha só, se você é cristão, você frequenta uma denominação e essa denominação não respeita a palavra de Deus, não ensina de acordo com o Novo Testamento, então você não tem comunhão com Deus. E sabe qual é a consequência disso? Se você não tem comunhão com Deus, você não será salvo, porque Deus só vai salvar quem tiver comunhão com Ele. Entende? E para você ter comunhão com Deus, você precisa permanecer nos ensinamentos da Bíblia, no ensinamento verdadeiro, na doutrina verdadeira, na doutrina dos apóstolos. Nada mais e nada menos. Se você não permanece no fundamento dos apóstolos, se você não permanece na doutrina dos apóstolos, você não tem comunhão com Deus. E se você não tem comunhão com Deus, você não será salvo. Ok? Então,
Se tem uma pergunta, pode ficar à vontade. Veja isso aí, ó. Sobre quantas igrejas você já ouviu falar? Jodito e Raimundo, quantas igrejas você já ouviu falar? Liga seu microfone e fala aí. Por exemplo, assim, Universal do Reino de Deus, uma. Quem mais? Quantas igrejas você já ouviu falar? Igreja diferente uma da outra. Cita umas aí para mim. Irmão, peço para repetir a pergunta. Sobre quantas igrejas você já ouviu falar? Está vendo aí na tela do notebook? Sobre quantas igrejas você já ouviu falar? Universal do Reino de Deus, uma. Batista, duas. Quantas você já ouviu falar? Assembleia de Deus. Uma. Testemunha de Jeová. Duas. O terceiro é o Batista. Três. Né? Olha só. Pode desativar seu microfone se quiser. Olha só. Veja bem aí, ó. Universal do Reino de Deus. Batista. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Igreja Assembleia de Deus. Igreja Católica. Igreja Pentecostal, Deus é Amor. Acho que aí não tem essa igreja. Okay. Então, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Cristã do Brasil, Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí você vai aí, você vai chegar, sabe quanto? Você vai chegar a mais de 40 mil. Universal 1, Batista 2, Adventista 3, Assembleia de Deus 4. Você vai chegar a mais de 40 mil. Igreja diferente, doutrina diferente uma da outra. Ok? Agora a pergunta, há diferença no ensinamento deles? Existe diferença nos ensinamentos deles? Está vendo? Então, por exemplo, existe diferença nos ensinamentos deles? Existe, né? Diferença no ensinamento. Cada um tem uma doutrina diferente. Se você, olha só, se você for estudar dessas mais de 40 mil igrejas evangélicas diferentes, se você pega 10 delas, escolha 10, aí você vai estudar com elas sobre um assunto. Por exemplo, assim, eu quero saber, eu vou escolher 10 igrejas dessa, 10 denominações dessa aí, e vou estudar com eles sobre salvação. Aí você pega a sua Bíblia, aí você vai na primeira e fala, pastor, eu quero que o senhor me ensine sobre salvação, e quero que o senhor use a minha Bíblia. Aí ele vai pegar a sua Bíblia e vai te ensinar sobre salvação, você anota tudo que ele falar. Aí você vai na segunda denominação, aí você fala, eu quero estudar sobre salvação, quero que você use a minha Bíblia. Aí ele vai usar a sua Bíblia e vai te ensinar. Aí você vai na terceira, na quarta, na quinta. Quando você for nas 10 igrejas, aí você vai para casa, você anotou tudo que todos falaram. Depois você observa o que cada um falou um assunto, uma coisa diferente. Não, para ser salvação, precisa levantar a mão. Não, para ser salvação, você não precisa fazer nada. Não, cada um vai ensinar uma coisa diferente. E todas vão usar a mesma Bíblia. Então, como é que pode isso? Como é que pode isso? Na Bíblia tem tudo isso mesmo? Cada um ensinou uma coisa diferente sobre salvação e tirou de onde? Tirou da mesma Bíblia. Você vai ter 10 ensinamentos diferentes sobre salvação. E eles tiraram da mesma Bíblia. E o pior, eles diz e ensinou a verdade. Mas como pode ser a verdade se ele usou a mesma Bíblia e na Bíblia só tem uma verdade? Entende? Isso é dizer, estão desrespeitando a palavra de Deus. Está vendo? Cada um irá ensinar algo diferente sobre o mesmo assunto. E isto usando a mesma Bíblia. Mas cada um afirma, ensinamos só a verdade. Né? Cada um vai dizer, nós ensinamos a verdade. Aí você vai na outra, nós ensinamos a verdade. A outra, o assunto é salvação, a Bíblia é a mesma, o assunto é o mesmo, a Bíblia é a mesma. Mas cada um vai dar um ensinamento diferente. E todos vai dizer e usou a verdade. E está falando a verdade. Como pode estar falando a verdade se a Bíblia é uma só? Se a Bíblia é uma só,
Como é que pode estar falando a verdade se cada um deu um ensinamento diferente? Então, eles estão mentindo, estão desrespeitando a palavra de Deus. Está vendo? É possível que todas estejam ensinando a verdade? Não, não é possível. Como é que pode todos estar ensinando a verdade se cada um ensinou uma coisa diferente? Cada um tem uma doutrina diferente da outra. A Bíblia tem outras verdades. Outra doutrina tem na Bíblia. Outros ensinamentos diferentes tem na Bíblia sobre o mesmo assunto. Então estão desrespeitando a palavra. As denominações estão desrespeitando a palavra de Deus. Quantas verdades tem na Bíblia? É possível que uma só esteja falando a verdade, ou nenhuma esteja com a verdade. Mas todas afirmam, ensinamos só a verdade. Ensinamos, todas vai dizer, ensinou só a verdade. Mas quanta verdade tem? Se estas igrejas têm seus ensinamentos totalmente diferentes uma da outra, e a Bíblia de todas tem o mesmo ensinamento, como pode todas serem a verdade? Como é que pode todas ser a verdade, se cada um tem um ensinamento diferente? Como é que pode? Todas creem em Deus, todas creem na Bíblia, todas creem em Jesus, mas cada uma com sua doutrina e prática diferente. Como é que pode isso? Todas creem em Deus, todas creem em Jesus Cristo e todas usam a mesma Bíblia, mas cada uma com uma doutrina diferente, com uma prática diferente. Como saber qual é a verdade? Como é que você pode saber? Olha só, tem mais de 40 mil denominações diferentes. Universal 1, Batista 2, Católica 3. Então, mais de 40 mil, cada uma com uma doutrina diferente. E todas ensinam a verdade. Mas a verdade é uma só, a Bíblia é a mesma. A sua Bíblia aí na África é a mesma, diz a mesma coisa que a minha Bíblia aqui no Brasil diz. No mundo todo, a Bíblia é a mesma, ensina a mesma coisa, tradução diferente, idioma diferente, mas o que está ensinando é a mesma coisa. Então, de onde vem todas essas doutrinas diferentes que as igrejas conseguem? Então, estão desrespeitando a palavra de Deus. Então, ok, vamos em frente. Se tem uma pergunta, olha só. Quantos centímetros você acha que tem essa caneta? Você sabe que é centímetro, né? Centímetro é tamanho. Quantos centímetros você acha que tem? Vamos lá, Jodito e Raimundo. Qual o tamanho dela? Ela tem quantos centímetros? O que você acha? Por exemplo, ela tem 13 centímetros, tem quantos centímetros? Está vendo? Então, se perguntar a várias pessoas, cada um vai dizer. Se perguntar a várias pessoas, cada um vai dizer o quê? Ah, tem 13 centímetros, tem 25. Para mim, Então, cada um. Oi? Para mim, 9. 9. E Raimundo? Daqui para aqui? Sim. Tá não entendendo. Daí para I. Daí para I. Quantos centímetros tem? Jodito falou 9. Não, para mim, no máximo, uns 13. Uns 13, ok. Então, olha só. Vocês dois acertaram. Vocês dois acertaram? Não. Por que vocês dois não acertaram? Porque não é possível acertar e afirmar duas verdades com a mesma caneta. Ah, pois é, mas é isso que está acontecendo nas denominações. Cada um ensina uma coisa diferente e a Bíblia é uma só. Como pode? Como pode isso? Veja bem. A resposta de todos é a verdade? Não é. A resposta de todos não é verdade. Talvez vocês dois erraram. Talvez um de vocês acertaram. Mas não pode todos os dois estar falando a verdade. Porque como é que pode uma caneta só ter duas medidas diferentes? Está vendo? Então, não é a verdade. Então, como saber qual é a verdade? Medindo com aquilo que é certo.
medindo com aquilo e pode ser certo, medir com a medida verdadeira, com isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu vou medir para ver. Nove e meio. 9,5. 9,5. Então, o Jordito falou 9, não foi? Sim, sim, sim. Jordito falou 9. Tem 9,5. Quer dizer, todos os dois erraram. Tá vendo? Então, veja bem. Veja bem. Olha, veja isso aí. Os ensinamentos da Igreja Universal a Igreja Universal ensina a mesma coisa que o Batista? A Igreja Universal, a Igreja Batista ensina a mesma coisa que a Adventista? Não. Então, a Igreja, a Assembleia de Deus ensina a mesma coisa que os católicos? Não, também. Se ensinasse a mesma coisa, eu se concordar. Então, cada uma ensina uma doutrina diferente. Mas como pode ser isso se a Bíblia é a mesma? Todos eles têm a mesma Bíblia. A doutrina da Bíblia é uma só. Então, a salvação na Universal é diferente da salvação no Batista. A salvação dos batistas é diferente da salvação para os testemunhos de Jeová. Uma dá dízimo, outra não dá, uma guarda sábado, outra não guarda. É isso. Como é isso? A Bíblia tem quantas verdades? Então, nós temos mais de 40 mil doutrinas no mundo, denominações. Cada uma doutrina diferente, cada uma verdade diferente. Mas quantas verdades tem na Bíblia? Na Bíblia só tem uma verdade só. Olha só, como saber quem está ensinando na verdade? Nós vamos saber qual igreja aí é a verdadeira. Nós temos que medir uma medida verdadeira, como nós fizemos com a caneta. Nós temos que medir. Só que isso aí não serve para medir as igrejas, serve para medir a caneta. Né? Mas para medir as igrejas, para saber qual é a verdade, só isso aí. Né? Precisamos medir com a Bíblia. Tem uma pergunta? Não. Tá vendo? Então, nós temos que medir com a Bíblia para ver quem está falando a verdade. Aquela doutrina, aquela religião, e não estiver de acordo com o Novo Testamento, então ela está errada. Aqui na Bíblia, tem uma igreja, fala sobre uma igreja. Os apóstolos frequentaram a igreja. Então, aquela igreja, hoje, e não está de acordo com a Bíblia, ela é uma igreja falsa. E não há salvação, não há perdão dos pecados ali. Porque está ultrapassando o que a Bíblia diz. A igreja que não está de acordo com a Bíblia está desrespeitando a palavra de Deus. Qualquer denominação que não está de acordo com a Bíblia está desrespeitando a palavra de Deus. E só não precisa fazer teologia para descobrir que as igrejas, as denominações estão desrespeitando a palavra de Deus. Porque cada um tem uma doutrina diferente, cada um tem um ensinamento diferente e a Bíblia é uma só. Então, não precisa fazer teologia para descobrir que estão desrespeitando a palavra de Deus. Está vendo? Então, vamos em frente. Como Deus vê a divergência entre os ensinamentos e prática cristã da atualidade? Deus está vendo muita tristeza. Né? Não era isso que ele queria, não. Então, concluímos que tudo isso é divisão e não é aceitável. Então, o que as denominações estão fazendo, as religiões estão fazendo, é divisão. E Deus não está aceitando isso. Porque a Bíblia é uma só. Lembra dos pessoal do futebol? Então, a FIFA tem uma doutrina e
todo o futebol do mundo segue a doutrina da FIFA. Deus também tem uma doutrina e ninguém segue. Oi? A internet fugiu um pouco. Eu volto um pouco? Posso ir em frente? Alô? Jordito? Jordito? Alô? Tudo bem? Ô, Jordito? Pode ir em frente? Ok. Alô? Jordito? Raimundo? Alô? Oi? Alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem, Jordito? Tá me ouvindo? Peço para continuar um bocadinho para trás. É que a internet estava um pouco... Ok. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá me ouvindo agora? Sim, estamos. Ok, vou voltar aqui um pouco. Então, vou daí. Então, Sim, estamos a ouvir. ok. Então, veja bem. A igreja que não está de acordo com a Bíblia... Sim, irmão, sim. A igreja que não está de Sim, acordo... professor. Oi? Vamos em frente. A igreja que não está de acordo com a Bíblia está desrespeitando a palavra de Deus. E não precisamos fazer teologia para descobrir que o mundo religioso, as denominações, não está de acordo com a Bíblia. Porque cada um tem uma doutrina diferente e a Bíblia é uma só. Se você for estudar sobre salvação com 10, você vai ter 10 pareceres diferentes sobre o mesmo assunto. Mas como pode ter 10 pareceres diferentes sobre o mesmo assunto se ambos estão usando a Bíblia e a Bíblia fala uma coisa só? Então, estão desrespeitando o que a Bíblia diz, entende? Não precisa fazer teologia para descobrir isso, não. Olha só, como Deus vê a divergência entre os ensinamento e prática cristã da atualidade. Deus está vendo com muita tristeza. Deus está ouvindo as religiões com tristeza, porque eles estão dividindo a palavra de Deus. Né? Então, concluímos que tudo isso é divisão e não é aceitável. Deus não está aceitando. Tudo que está acontecendo no mundo religioso é uma divisão, né? E Deus não está aceitando. Né? Então, veja essa passagem aí, ó. Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe e viva de maneira digna da vocação e recebeste. Seja completamente humilde e dócil, e seja paciente, suportando uns aos outros, com amor. Faça todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha só, eu iria chamar a atenção aqui para isso aqui, ó. Há um só corpo, tá vendo? Há um só corpo. A Bíblia diz que quantos corpos existem? Existe um só corpo. Agora a pergunta o que é corpo? Quando a Bíblia fala de corpo, está falando de quê? Há um só corpo, é dizer, e há um só o quê?
né? Então, vamos perguntar à própria Bíblia o que é dizer corpo. Quando a Bíblia fala um só corpo, corpo é dizer o quê? Vamos ver. Efésios, capítulo 5, versículo 22. Diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Olha só, em Efésios, capítulo 4, diz que existe um só corpo. Em Efésios 5, diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quantas igrejas existem? Uma só igreja. Uma só igreja. Mas não é isso que você vê aí no mundo. Cada esquina tem uma igreja diferente. Então, e qual é esta uma só igreja? Esta uma só igreja é aquela que vive de acordo com o Novo Testamento, de acordo com a palavra de Jesus. Então, se a sua igreja não vive de acordo com as palavras de Jesus, não vive de acordo com o Novo Testamento, ela não é este um só corpo. Está vendo? Então, ela não tem parte com Deus. Ok? Então, o que faz a igreja ser o corpo de Cristo é a doutrina. Se a igreja vive de acordo com o fundamento dos apóstolos, se a igreja vive de acordo com a doutrina dos apóstolos, ela é o verdadeiro corpo de Cristo. Se não vive, nunca foi. Ok? Vamos em frente, então. Se tem uma pergunta, fique à vontade. Você tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, pode mandar mensagem para mim e fique à vontade. Cristo é o cabeça da igreja e é o seu corpo. Olha só, Cristo é o cabeça da igreja e é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. O que faz a igreja ser o corpo de Cristo, você sabe o que é que faz a igreja ser o corpo de Cristo? O que faz a igreja ser o corpo de Cristo é a doutrina. Se a igreja vive de acordo com o fundamento dos apóstolos, ela é o corpo de Cristo. Se ela não vive de acordo com a doutrina dos apóstolos, ela não é o corpo de Cristo. E isso é grave. Vale a salvação, né? Ou a perdição, né? Ok, olha só. Jesus Cristo tem um só corpo, e o corpo é a igreja. Aí, tá vendo? Jesus tem um só corpo. E o que é corpo? Corpo é a igreja. E a igreja... Jesus Cristo tem um só corpo, e o corpo é a igreja. E cada igreja que há no mundo é um corpo diferente, pelo fato de cada uma ter um ensinamento diferente, ou uma doutrina diferente. Está vendo? Jesus tem um só corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. E cada igreja que existe no mundo é um corpo diferente pelo fato de cada uma delas ter uma doutrina diferente. O que faz a igreja ser o corpo de Cristo é a doutrina. Se não tem a doutrina dos apóstolos, ela não é o corpo de Cristo. Está vendo? Então, é possível que uma só dessas igrejas, é a verdadeira igreja de Cristo, ou nenhuma delas. Tá vendo? Então, nós temos mais de 40.000 denominações no mundo, muito mais. Cada um é um corpo diferente, porque cada um tem uma doutrina diferente. O que faz esse seu corpo de Cristo é a doutrina. Então, é possível que nessa mais de 40.000, só uma seja a igreja verdadeira. Ou talvez nenhuma. Como era a caneta. Lembra? Cada um de vocês falou uma medida diferente. Eu medi e todas errou. Não pode todos ter acertado. Se ali é uma caneta só e tem uma medida só, e cada um falou uma medida diferente. Então, talvez todos erraram, ou talvez um só errou, ou talvez um só falou a verdade, mas não pode todos estar ensinando a verdade. Então, na igreja é a mesma coisa, já cada uma igreja tem uma doutrina diferente, e a Bíblia tem uma só doutrina, então talvez uma delas seja a igreja verdadeira, ou talvez nenhuma, nem a caneta. Então, como vamos saber qual é a igreja verdadeira? Então, medindo com a medida verdadeira, comparando o ensinamento de cada uma delas com a palavra de Deus. Então, como é que você vai saber qual é a igreja verdadeira? Qual é o verdadeiro corpo de Cristo? Como é que você vai saber? Tem que medir
as igrejas para ver, assim como nós medimos a caneta, temos que medir a igreja para ver qual delas é a verdadeira. Mas só que na igreja você não vai medir com isso, né? Você não vai medir com isso aqui. Né? Isso aqui não serve para medir. A medida verdadeira é outra. Né? Não é essa medida aí. Né? A medida é essa. A medida é essa aí. Ó, a medida é essa. Então, como é que você vai fazer? Você vai comparar. Na Bíblia fala sobre a igreja. Então, os apóstolos falou sobre salvação. A igreja que não tiver de acordo com isso, ela não é a igreja verdadeira. Na Bíblia, o Novo Testamento fala sobre adorar a Deus. A igreja que não tiver na adoração a Deus de acordo com a Bíblia, ela é falsa. E a Bíblia fala sobre ofertar no Novo Testamento. A igreja que não estiver ofertando de acordo com o Novo Testamento, ela é falsa. O que a Bíblia fala sobre liderança? A igreja que não está com a liderança de acordo com o Novo Testamento, ela é falsa. Está vendo? Nós estamos medindo para ver qual é a verdadeira igreja. Como é que a Bíblia, a Bíblia fala no Novo Testamento sobre o papel da mulher na igreja? A igreja que não está com o papel da mulher de acordo com a Bíblia, ela é falsa. E a Bíblia fala sobre louvor na igreja? A igreja que não está com um louvor de acordo com o Novo Testamento, ela é falsa. Assim você vai descobrir ou é a igreja verdadeira ou é a falsa. Está vendo? Se tiver uma pergunta, fale, pode falar, pode escrever, pode fazer. Ok, Jesus orou pela unidade. Está vendo? Em João, capítulo 17, Jesus está orando pela unidade. Olha só. João, capítulo 17, versículo 1. João, capítulo 17, versículo 1, diz assim: depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifique o teu filho e o teu filho te glorifique. Então, nós estamos vendo aí que Jesus está orando. Ele continua orando. No versículo 9, ele fala o quê? Eu rogo por ele. Não estou rogando pelo mundo, mas por eles que me deste, pois são teus. Tudo que tens é teu, e tudo que tens é meu. Né? Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Proteja-o em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como nós o somos. Olha só, Jesus está pedindo a Deus que Deus abençoe os cristãos, para que os cristãos sejam um, assim como ele é um com Deus. Por exemplo, se você for estudar com Deus sobre salvação e depois vai estudar com Jesus, ou sobre outro assunto. Então, Deus vai falar uma coisa e Jesus vai falar outra coisa totalmente diferente? Não, eles vão falar a mesma coisa. Então, é esta unidade que ele está pedindo entre ele se diz cristão. As igrejas devem ensinar a mesma coisa, porque o Deus é único, o mandamento é único, a Bíblia é única. O ensinamento da Bíblia é única. E por que cada um ensina uma coisa diferente? Estão desrespeitando a palavra de Deus. Olha, diz, e ele seja um, assim como nós somos. Né? Ele se diz cristão e ele seja um, assim como Jesus é um com Deus. Existe essa unidade no meio da igreja hoje? Não existe. Olha só, essa unidade que Deus está falando aí, não é aquela unidade que nós pensamos, não. Você é da igreja A, eu sou da igreja B. A minha igreja é totalmente diferente da sua, a doutrina da minha igreja é totalmente diferente da sua doutrina, mas nós somos unidos. Eu vou na sua casa, almoço, você vai na minha casa, janta, nós somos unidos. Não é esta unidade que ele está pedindo, não. A unidade é a unidade nos ensinamentos. A unidade que Jesus está pedindo aqui é aquela unidade que nós vemos no futebol. Derrubar o adversário dentro da área é pênalti no Japão, na África,
nos Estados Unidos, na China, em todos os países do mundo, derrubar o dendário é pênalti, porque a autoridade e a FIFA falou e é pênalti. Está vendo? Então, é esta unidade que Deus vê e Deus está pedindo entre os que se diz cristão. Existe essa unidade no meio do mundo evangélico? Não existe. Então, o mundo evangélico está desrespeitando a palavra de Deus. Né? Se eles estão condenados ou não, eu não sei, porque nós não somos juiz para condenar. Agora, falar o que a Bíblia diz, nós podemos falar. Não, isso não é respeito à palavra de Deus, não é mesmo, e ponto final. Ok? Tem uma pergunta? Pode falar, pode mandar um zap, mandar um e-mail. Ok? Unidade total foi o que Jesus pediu a Deus. Veja o versículo 11. No versículo 11 fala assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como nós somos. Existe essa unidade hoje no meio evangélico? Sim ou não? Há essa unidade hoje? De acordo com a palavra que está na Bíblia, não estão tão vigor em todas as igrejas, pelo que eu saiba. E que para encontrarmos esta unidade, primeiro devemos andar atrás da palavra, medindo com a Bíblia, e aí nós podemos encontrar esta unidade. É muito difícil encontrar esta unidade hoje em dia, porque está cheio de igrejas que falam diferentes e usando a mesma Bíblia. Então, praticamente torna um bocadinho difícil para encontrarmos esta unidade. Mas eu creio que unidade ainda existe, porque o próprio Cristo diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. E essa oração de Jesus nos dá coragem, porque ele disse que proteja eles que estão no mundo. Não são do mundo, mas estão no mundo. Eu vou onde o Senhor está, onde tu está, ó Pai. Então, e nós temos essa certeza de que esta unidade até agora Cristo nos tem protegido. E esta unidade até agora existe, mas Muito bem. o que nos resta é saber onde se encontra esta verdade, a unidade. Ok, Jodi. Então, é justamente isso. Justamente. Para dizer, é isso que eu tinha. Ok. Então, é justamente Não sei se deu para isso. entender. Deu para entender. Eu entendi. Muito bem. É exatamente isso. Agora, a maioria total dos que se diz cristão não estão mantendo esta unidade. Né? Aqueles que não estão mantendo essa unidade vai ser punido se não se arrepender. Ok? Então, quem não está promovendo esta unidade hoje está fora de Cristo. Né? Aqueles que não estão promovendo aquela pessoa, aquela religião, ou aquela denominação que não está promovendo esta unidade hoje, está fora de Cristo. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Como é Deus. Então, a ordem de Jesus é que nós, os cristãos, sejam unidos, assim como Jesus é unido com Deus. Esta unidade, mais uma vez falando, essa unidade não é essa unidade, eu sou seu amigo, eu sou da igreja A, você é da igreja B, nossas igrejas são totalmente diferentes, têm doutrina totalmente diferente, mas nós somos unidos. Então, não é esta unidade que ele está falando, ele está pedindo aí, não. A unidade que ele está pedindo é a unidade que você vê no futebol. Para a vergonha dos cristãos, os evangélicos precisam aprender o que é respeitar com o futebol. O futebol respeita a doutrina da FIFA. Os evangélicos não estão respeitando a doutrina de Cristo. Precisa aprender. Isso é vergonha para eu dizer isso. Eu preciso aprender o que é respeitar a autoridade, olhando os futebol. Né? A FIFA fez uma doutrina, futebol, um ensinamento para reger o futebol no mundo todo. E
derrubar um dentro da área é penalidade, é parte do mundo. Jesus deu uma só doutrina, né? Uma só doutrina, um só ensinamento. Está aqui. E cada uma religião ensina uma coisa diferente. Isso é desrespeito à palavra de Deus. E um dia Deus vai cobrar isso a cada um de nós. Ok? Então, Deus fala uma coisa e Jesus fala outra coisa? Não. Se você for estudar sobre um assunto, um Deus, Senhor, me fale sobre salvação. Jesus vai te ensinar, você anota. Depois você vai para Deus, fala, Deus me fala sobre salvação. Ele vai ensinar outra coisa diferente? Não, ele vai ensinar a mesma coisa que Jesus falou. É esta unidade que ele está pedindo no meio evangélico. E não há esta unidade no meio evangélico, né? Na maioria total. Então, precisa haver essa unidade. Ok? Então, cada um ensinando uma coisa diferente, cada um ensinando uma doutrina diferente, tá vendo? Cada um com uma doutrina diferente, cada um com um ensinamento diferente. A Bíblia tem tudo isso mesmo? A Bíblia tem tudo isso? Não, a Bíblia não tem tudo isso. A Bíblia tem uma só doutrina. E seja tu, Pai, e seja unido, como tu és, Pai, em mim e eu em ti, e seja eles em nós. Não vemos isso aí, né? O que Jesus está pedindo, nós vemos no futebol. Que coisa, né? Ok. Então, porque uma igreja fala uma coisa e a outra igreja fala outra coisa. Isto está certo? Isso não está certo. Se a Bíblia é uma só e tem um ensinamento só para todas a Bíblia do mundo todo, eu não conheço você, eu não sei qual é a sua Bíblia, mas uma coisa eu sei, a sua Bíblia fala a mesma coisa e fala a minha. E de onde vem todas essas doutrinas diferentes? Vem do desrespeito à palavra de Deus. E Deus não está se agradando disso. Jesus também, olha só, mas uma coisa, Jesus, nesta oração dele, em João 17, orou por mim e orou por você. Está vendo? E também nós fôssemos unidos com a doutrina dos apóstolos. Então, Jesus também orou por nós hoje, para que também fôssemos unidos com a doutrina dos apóstolos. Veja aí o versículo 20 e 21, João 17. Minha oração não é apenas por eles. Eles estão daquela época. Rogo também por eles que irão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, e eles também sejam em nós, para que o mundo crê e tu me enviaste. Olha só, Jesus está orando aí por mim e orando por você, para que nós sejamos um, assim como, olha só, e eles também sejam em nós tem Jesus e Deus, para que o mundo crê e tu me enviaste. Olha só, existe essa unidade no meio evangélico hoje? Existe essa unidade no meio do povo que se diz de Deus hoje? Não existe. Olha só, como Jesus é unido com Deus, e Deus é unido com Jesus, e os cristãos sejam unidos um com o outro, unidos no que fala, para que o mundo creia e tu me enviaste. Olha só, a convenção das pessoas, as pessoas vão se converter, as pessoas vão crer em Jesus a depender da unidade e ver entre os que se diz cristão. Aí nós chamamos o não cristão de incrédulo. Mas por que será ele incrédulo? De acordo com a Bíblia, esta unidade vai fazer as pessoas crerem em Jesus. E as pessoas estão cada vez mais incrédulas. Por que será? Não está vendo esta unidade no meio dos que se diz cristão. Não há essa unidade no meio dos que se diz cristão. Então, talvez seja a razão de estar tanto incredulidade no mundo hoje, né? Então vamos atender a oração de Jesus. Então, Jesus orou por mim e orou por você. Então, o que vamos fazer? Vamos atender a oração de Jesus e ficarmos com a doutrina dos apóstolos ou não?
A escolha é sua. Você decide. Você decide. Nós vamos uma doutrina dos apóstolos, a oração de Jesus é que seja unido. Vamos todos nos unir à doutrina dos apóstolos. Vamos todos unirmos ao fundamento dos apóstolos. Esta é a oração de Jesus. Vamos fazer isto ou não? Você escolhe o que você quer fazer. Vamos em frente. Na unidade, no último dia, Deus irá cobrar isto de cada um de nós, um por um. Deus não está fazendo mais como no Velho Testamento. Não olhe para trás, olhou para trás, morreu na hora. Não põe a mão nos objetos sagrados, pôs a mão, morreu na hora. Deus não está fazendo mais isso. Mas não quer dizer que ele não vai punir. Ele deixou tudo por um dia, mas no último dia, Deus vai cobrar esta desunião de cada um. Enquanto isso não chega, nós temos a oportunidade de nos arrepender e passar a viver de acordo com o que a Bíblia diz. O fundamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Ok? Então, a unidade fará o mundo crer em Jesus. A unidade dos cristãos vai fazer o mundo crer em Jesus. E o mundo está cada vez mais incrédulo. E as pessoas estão cada vez mais desunidas. Os cristãos os que se diz cristãos estão cada vez mais desunidos. E a unidade vai fazer o povo crer em Jesus. Então, por que será que o povo do mundo está cada vez mais incrédulo? Culpa de quem? Né? De acordo com essa passagem, culpa dos que se diz cristãos que estão tão desunidos. Né? Ok, versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, e eles também esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só. Existe essa unidade no meio dos cristãos? Infelizmente, não. Não existe. E Deus vai reaver isso de cada um. Jesus ensina uma coisa e Deus ensina outra coisa. É isto que diz o versículo 22. Aquela igreja ensina uma coisa e a outra ensina outra coisa. Não pode, isso não pode. Tem que ser igual Jesus e Deus. Aquela igreja lá no Japão ensina a mesma coisa daquela igreja lá na África. Eles nunca se conheceram, eles nunca vão se conhecer, mas eles ensinam a mesma coisa porque ambos seguem a Bíblia. E a Bíblia ensina a mesma coisa. Entende? É assim que acontece no futebol. É assim que deve se acontecer no se diz cristão. Se não há isto, então é preciso se arrepender. Tem que ser igual a Jesus e Deus. Então, o mundo evangélico, o mundo religioso está longe de ser igual a Jesus e Deus, de ser unido como Jesus e Deus. Né? Você lembra dos jogadores? Como eles se combinam? Isto porque eles acompanham a mesma regra, a mesma doutrina, o ensinamento do futebol. Eles se combinam, derrubar um dentro da área é pênalti em qualquer parte do mundo. Onde tiver pessoas e bola, derrubar um dentro da área é penalidade, porque eles seguem a mesma doutrina. A Bíblia é a nossa regra. A Bíblia é a nossa doutrina. E por que não há esta unidade? Porque não está respeitando o que a Bíblia diz. Okay? Unidade é mandamento. Unidade não é opcional. Unidade é mandamento de Deus. Veja essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, 11, 12 e 13. Veja bem, versículo 10. Irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês e concorde um com o outro no que fala, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por uns da casa de Crói de que há divisão entre vocês. Com isto, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro.
e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Olha só, vamos voltar em versículo 10. Irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês e concorde uns com os outros e fala. Olha só, Paulo está mandando concordar um com o outro e fala. Existe essa concordância no mundo religioso hoje? Não. Não. Testemunho de Jeová concorda e católico fala? Católico concorda e batista fala? Batista concorda e Assembleia de Deus fala? Assembleia de Deus concorda adventista do sétimo dia fala? Não. Nenhum concorda com o outro. Então, olha o que a Bíblia diz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, ou seja, eu imploro que todos vocês se concordem um com o outro no que falam. Acaso Cristo está dividido? Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Sim, Cristo está dividido. No mundo evangélico, Cristo está dividido. O mundo evangélico dividiu Cristo. Cada um ensinando uma coisa diferente. Está vendo? E vai ser punido por isso, se não se arrepender. Foi Paulo crucificado em favor, está vendo? Acaso Cristo está dividido? Sim, está dividido no mundo religioso atual. No mundo religioso atual, Cristo está dividido. Na verdade, Cristo não está dividido. E essas pessoas não têm parte com Deus. É isso. Entendeu? Cristo não está dividido. E quem promove essa desunião não tem parte com Deus. Isto está dividido no mundo religioso, sim. No mundo religioso atual, isto está dividido. E eles vão ser aquele que não viver de acordo com a Bíblia, aquele que não viver de acordo com a doutrina dos apóstolos, será punido, severamente punido por esta divisão. Ok? Vamos em frente. Com isto, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou universal, eu sou Apolo, eu sou de Apolo, eu sou Batista, eu sou de Pedro, eu sou Assembleia. Não é isso que está acontecendo hoje? É isso que está acontecendo hoje. No Novo Testamento, lá no tempo dos apóstolos, havia uma tendência dessa divisão lá. Eu sou de Paulo, eu sou da igreja de Pedro, eu sou da igreja de Cefa. Paulo mandou uma carta reclamando e repreendendo ele. Acaso Cristo está dividido? Hoje não está acontecendo a mesma coisa? Acaso, com isto, eu quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou universal, eu sou de Apolo, eu sou Batista, eu sou de Pedro, eu sou Assembleia. Então, Cristo está dividido. Paulo ordenou a seguir a doutrina de Cristo. Essa é a ordem de Paulo, seguir a doutrina de Cristo. Nada mais e nada menos. O que nós podemos fazer para combater a desunião religiosa de hoje? O que nós podemos fazer para combater a desunião religiosa atual? Veja aqui. Então, o que nós podemos fazer para combater esta desunião religiosa na atualidade? Há umas possíveis causas da divisão. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 5. Fala assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos uns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrina de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência autorizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com
ação de graça pelos que creem e conhece a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de... Olha só, veja bem, veja o que diz aí. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e serão espíritos enganadores. Espírito, doutrina de demônio. Olha só, abandonar a fé aí não é a pessoa se afastar da igreja. Ok. Se a pessoa se afastou da comunhão, a pessoa abandonou a fé, sim. Mas abandonar a fé aí é abandonar os ensinamentos básicos da fé. Isso é abandonar a fé. Abandonar os ensinos básicos, entendeu? O que leva a pessoa, o que gera a fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus gera a fé. Mas quando você ensina outra coisa e não é a verdade, então você abandonou a fé. Então, se o mundo religioso está ensinando outra coisa e não tem nada a ver com a Bíblia, então o mundo religioso abandonou a fé. Isso é abandonar a fé. Agora, veja bem, se aquela religião não está de acordo com o que a Bíblia diz, então ela abandonou a fé. Olha, veja o que diz. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e serão espíritos enganadores, doutrina de demônio. Doutrina de demônio. Só que você não vê isso aí. Se você vai fora aí, você não vê. Nós somos da igreja e abandonamos a fé. Nós somos a igreja e seguimos espíritos enganadores. Nós somos a igreja e seguiremos doutrina de demônio. Você não vê isso, não. Você vê todos falando, nós ensinamos a Bíblia, nós ensinamos a verdade. O que nós ensinamos é a pura verdade, mas cada uma ensinando uma coisa diferente que não tem nada a ver com a Bíblia. Ensina a verdade, mas o que ensina não é a verdade, é doutrina de demônio. É doutrina de demônio, espíritos enganadores. Está vendo? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos e têm a consciência alterizada. Consciência alterizada. Sabe o que é consciência alterizada? A pessoa, de tanto ensinar mentira, já congelou a sua mente na mentira. Ele não consegue mais ensinar a verdade, porque já se acostumou tanto com a mentira e não consegue parar de ensinar a mentira. Já alterizou a consciência. Está vendo? Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos e têm a consciência alterizada. Está vendo? A nossa defesa contra isso, para nós não cair nessa armadilha de Satanás, nós precisamos permanecer na verdade, nos ensinamentos dos apóstolos, na Bíblia. Nada mais e nada menos. Ok? Então, apostatar da fé significa abandonar os ensinos básicos do cristianismo por outro. Isto é apostatar da fé. Apostatar da fé é abandonar os ensinos básicos da palavra de Deus, trocar por outros ensinamentos. Isso é apostatar da fé. As causas. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, está vendo? No último tempo, uns abandonarão a fé. Como eu falei, abandonar a fé aqui não é a pessoa sumir. A pessoa, cadê fulano? Fulano não está mais na comunhão, não. Ele abandonou a fé. Tudo bem, isso também é abandonar a fé, mas abandonar a fé aqui é abandonar a doutrina dos apóstolos e outros ensinamentos, que a Bíblia chama de doutrina de demônio. Este ensinamento de demônio não tem o nome de demônio. Nós somos da igreja e abandonamos a fé, nós somos da igreja e ensinamos doutrina de demônio. Não tem isso, não. Todas vão dizer, nós ensinamos só a verdade. Nós ensinamos só a verdade. Jesus é o nosso Senhor. Mas eles ensinam não tem nada a ver com a Bíblia. Então, é doutrina de demônio. Não fique pensando, só porque fala amém, aleluia, só porque...
Ok. Então, apostatar da fé significa abandonar ou substituir os ensinos básicos do cristianismo por outro. Isto é apostatar da fé. É substituir, né, os ensinos básicos por outros ensinos. Quer dizer, se você abandona a Bíblia e ensina outra coisa, então você apostou toda a fé. Apostatar da fé é isso. Né? E a Alza, o Espírito diz, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, uns abandonarão a fé e serão espíritos enganadores, doutrina de demônio. Okay? Então, este ensino de demônio não tem o nome de demônio. Nós somos a igreja que apostou toda a fé, e seguiremos doutrina de demônio, e seguiremos espíritos enganadores. Não tem isso. Todos vão dizer, nós ensinamos somente a Bíblia, nós ensinamos a verdade, Jesus é o nosso Senhor, mas aquilo que eles ensinam não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos. Então, isso é ensino de demônio. Isso é ensinamento de demônio. Você só vai saber. Então, você não pode se confundir porque fala amém, aleluia, porque são pessoas fervorosas e fala amém, aleluia, bem alto, são de Deus por isso. Né? Para você saber que ali é doutrina de demônio, você tem que entrar na Bíblia, tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui, estudar a Bíblia para descobrir se tem doutrina de demônio ou não. Porque se ficar de longe ouvindo, não tem doutrina de demônio. Mas quando você estuda a Bíblia, você vai ver que aquilo é doutrina de demônio. Ok? Vocês estão me ouvindo bem? O caráter dos apostatas. Olha só, versículo 2. Tais ensinamentos vêm de homem hipócrita e mentiroso e tem a consciência alterizada. Então, eu já falei sobre o que é consciência alterizada, né? Já se acostumou tanto com a mentira que agora não consegue ensinar a verdade. Né? A mente já congelou na mentira. Né? Então, está tão acostumado a ensinar mentira e, para ele, a mentira é a verdade. Então, o ensinamento, né? Proíbe casamento, o consumo de alimento, né? E Deus criou. Então, aí há uma listazinha pequena do que eles proíbem, né? Mas a lista é muito maior do que isso. A Bíblia não dá toda a lista, né, do que eles proíbem, tá? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, né? Uma lista imensa do que eles proíbem aí, mas é muito mais do que isso. A arma contra os apostatas, a nossa arma é a verdade, versículo 3. A nossa arma é a verdade. Continue na verdade. A nossa arma é a doutrina dos apóstolos. Continue ensinando a doutrina dos apóstolos. Continue pregando sobre a doutrina dos apóstolos. Continue abraçando a doutrina dos apóstolos. Porque esta é a nossa arma contra o ensinamento mentiroso, contra as doutrinas de demônio. Ok? Então, essa passagem, então, na presença de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2, 3 e 4. Fala assim, na presença de Deus e Cristo Jesus, e há de jurar vivos e mortos, vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo ou fora do tempo. Repreende, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina, pois haverá tempo e não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo-se coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se às fábulas. Fábula é tudo aquilo que é mentira, né? Eles vão se recusar a ouvir a verdade.
e vão voltar às fábulas, vão voltar às mentiras. Então, a Bíblia usa o exemplo de coceira no ouvido. Eles vão ficar tão ansiosos em ensinar mentira, como se estivesse sentindo coceira no ouvido. Ninguém suporta a coceira no ouvido. Imagine que você vem de supermercado com as mãos ocupadas e dá coceira no ouvido. Quando eu chegar em casa, eu posso ouvir. Então, você lá, tudo isso aí, o dedinho começa a passar o ouvido, porque ninguém suporta a coceira no ouvido. Então, eles vão ficar tão ansiosos em ensinar mentira, como se estivesse sentindo coceira nos ouvidos. Está vendo? Então, será que esta e outras passagens semelhantes explicam a razão de cada igreja ter uma doutrina diferente, visto que a Bíblia de todos diz a mesma coisa? Será? Então, será que esta e outras passagens semelhantes explicam a razão de cada igreja ter uma doutrina diferente? E a Bíblia diz, nos últimos tempos vai ser recusada ao dar ouvido à verdade, voltando-se os mitos, voltando-se às fábulas, voltando a ensinamento de demônio. E hoje nós vemos, a Bíblia diz isso aí, e hoje nós vemos que cada religião, cada denominação ensinando uma coisa diferente. Será que não é isso aí se cumprindo? Eu espero que não se cumpra na minha vida e nem na sua vida. Ok? Então, recusarão a verdade, só aceitam o que quer. Só aceita o que for agradável para si. O resto, rejeita. Tem alguma pergunta? Ainda. A arma? Oi? A arma contra a divisão é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma contra a mentira. A palavra de Deus é a arma contra a doutrina falsa, a doutrina dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos é a nossa arma contra as divisões. Né? A palavra da Bíblia. Ok? Então, olha só. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, afirmo, irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprenda de nós o que significa não ultrapassei o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem, em detrimento de outro. Olha só. A ordem aí é não ultrapassar o que está escrito. Agora, me diz uma coisa. A ordem aí é não ultrapassar o que está escrito. O mundo religioso ultrapassou o que está escrito? Ou permanece no que está escrito? As denominações estão permanecendo no que está escrito ou está ultrapassando? Se a sua resposta é está ultrapassando, então é doutrina de demônio. É mito, é fábula. Precisamos prestar bem atenção nisso. A ordem é não ultrapassar o que está escrito. Ok? Então, há umas divisões, né? A solução divina para os problemas da divisão do cristianismo. Se a igreja toda, olha só, se todas as igrejas decidirem se unir em uma só doutrina, qual seria esta doutrina? Todas essas igrejas que nós já falamos, essa mais de 40 mil denominações diferentes, se todas decidissem se unir em uma só doutrina, qual seria a doutrina? Admiro-me, olha só, veja o que diz, admiro-me que esteja Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Não, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Versículo 6 diz assim, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que
Algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda em nós temos os apóstolos, ou um anjo do céu, pegue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos e seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já recebeste, e seja amaldiçoado. Olha só, eu admiro que você esteja passando tão depressa desse evangelho para outro evangelho. Depois ele volta a falar, não é que existe outro evangelho, é onde estão perturbando, né? Mudando os ensinamentos. Então, se você ensina uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, isso não é o evangelho de Jesus. Isso não é a palavra de Jesus. É outra palavra, é outro evangelho, não o de Jesus. E o que está acontecendo hoje no mundo religioso é justamente isso. Está vendo? Então, muitos líderes religiosos modificaram ou tornaram o evangelho mais fácil, isto tentando dar uma ajuda a Deus. Mas o que Deus acha disso? Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Desculpe, diz assim: recomendo-lhe, irmãos, que tome cuidado com aquele que causa divisão e escândalo, e causa divisão. Recomendo-lhe, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisões e coloque obstáculo aos ensinos de vocês. Aos ensinos que vocês têm recebido. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a seu próprio apetite, mediante palavras suaves e bajulação engana os corações dos ingênuos. Olha só, a Bíblia fala que devemos ter cuidado com aqueles que não ensinam de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia manda se afastar deles. É isso que diz aqui: recomendo-lhe, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisão e coloca obstáculo nos ensinos que vocês têm recebido. Afaste-se deles. Aqueles que não estão de acordo com a doutrina dos apóstolos, afaste-se deles. Devemos nos afastar dos que não ensinam e nem aceitam a doutrina dos apóstolos. Nós devemos nos afastar de todos aqueles que não ensinam e nem aceitam a doutrina dos apóstolos. Mas nós estamos fazendo? Nós estamos lá dizendo amém, aleluia, para esses ensinamentos falsos, para essas doutrinas de demônio. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 13. Diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receber de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homem, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus, que atua eficazmente em vocês os que creem. Então, Paulo está dizendo: eu agradeço sem cessar a Deus, pois ao receber de nossa parte a palavra de Deus, vocês receberam não como palavra de homem, mas como ela verdadeiramente é a palavra de Deus. Como palavra de Deus. Paulo falando aí para os Tessalonicenses. Né? Ok. Olha só. Se estas mais de 40 mil religiões, né? Então, e tem 20 mil, mas hoje tem mais de 40 mil. Se todas estas igrejas, se todas essas doutrinas diferentes não combinar ou não tiver de acordo com a Bíblia, seja amaldiçoada. É isso que a Bíblia diz. A divisão do cristianismo precisa deixar de existir. Pois
está desagradando a Deus, né? Deve buscar unidade baseado exclusivamente na verdade. Né? Se todas essas igrejas, todas essas doutrinas não estiver combinando com a Bíblia, não estiver de acordo com se todas essas divisões, essas denominações, essas doutrinas diferentes não estiver de acordo com a Bíblia, ela deve ser amaldiçoada. Né? A divisão do cristianismo precisa deixar de existir, pois desagrada a Deus. Né? Devemos a unidade baseada exclusivamente na verdade de Deus, revelada em sua palavra, Novo Testamento. A maior autoridade para instruir os princípios corretos da fé cristã é o próprio Deus. E ele já o fez e registrou. Está na Bíblia. Nós temos a Bíblia. Vamos respeitá-lo ou não? Né? É a vontade de Deus. Está vendo? Jesus irá nos salvar segundo a sua palavra, através da obediência à sua palavra. Jesus não irá nos salvar segundo o que padre fala sobre Deus. Jesus não vai nos salvar segundo o que pastor falou sobre Deus. Jesus não vai nos salvar segundo o que professor falou sobre Deus. Jesus irá nos salvar segundo o que ele falou e deixou escrito na Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 1 e 2, diz assim: irmão, quero lembrar-lhe o evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Versículo 2: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm ido em vão. Olha só, presta atenção nesse versículo. Irmão, Paulo falando, né, aos Coríntios: irmão, quero lembrar o evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhe preguei. Olha só, você vai ser salvo desde quando você se apegue àquilo que os apóstolos ensinaram. Caso contrário, vocês estão crendo em vão. Agora eu pergunto: o mundo religioso está apegado no que os apóstolos falaram? Está mantendo a doutrina dos apóstolos? O mundo religioso está vivendo de acordo com o fundamento dos apóstolos? Paulo falou: se não tiver, está crendo em vão. Então, existe muitos grupos religiosos achando que tem a salvação e não tem a salvação. Achando que está agradando a Deus e não está agradando a Deus. Para você ter certeza que você está agradando a Deus, você precisa viver de acordo com a doutrina dos apóstolos. Se não está vivendo de acordo com o Novo Testamento, se não está vivendo de acordo com a doutrina dos apóstolos, você está desrespeitando a palavra de Deus. E não se arrepender, e se não se arrepender, Deus vai punir você. Deus vai punir qualquer um que esteja vivendo e não esteja vivendo de acordo com a doutrina dos apóstolos. Este curso Deixa a Bíblia Falar. A aula hoje foi devido respeito à palavra de Deus. Na próxima semana, o assunto vai ser como estudar a Bíblia. Né? Se você tem uma pergunta, você pode falar, você pode escrever, você tem meu WhatsApp aí, você tem meu e-mail, pode escrever para mim e nós podemos conversar sobre isso. Que Deus abençoe você e até a próxima semana com o assunto como estudar a Bíblia. Ok? Então, Jordito. Obrigado, irmão.